Vocês estão vendo que eu estou dando oportunidade para todo mundo. Sempre o treinador é o culpado das coisas, quando as coisas não acontecem. Do meu ponto de vista, não era para ter acontecido. A Conmebol tem que se preocupar com quem vai apitar os jogos. E para ele dar o depoimento dele, para ver o que ele ia falar. Mas ninguém está dando desculpa aqui pela derrota. Mostrar porque está no grupo do Vasco. O capitão fala com ele, ele não deixa falar. Será que a Conmebol vai gritar com esse árbitro de hoje? Cara, isso aqui não pode acontecer. Desde o primeiro tempo nós somos prejudicados. Daí o Renato Gaúcho vai lá e faz isso? Ninguém tá dando desculpa. Ninguém... Só que é uma vergonha pro Vasco. Eu não viajei, me criticaram. Fiquei treinando o time. Já temos pouco tempo para treinar. Aí a Conmebol gritou lá. Será que a Conmebol vai gritar com esse árbitro de hoje? Ou a Conmebol está preocupada comigo? A Conmebol tem que se preocupar com quem vai apitar os jogos, o que está acontecendo nos jogos, e não com quem está na beira do campo. Essa é a preocupação da Conmebol. Essa é uma das preocupações. Mas ninguém está dando desculpa aqui pela derrota. Infelizmente, nós perdemos o jogo, nós estamos bem no jogo, sabíamos que o jogo ia ser difícil, saímos na frente, e como o colega mesmo de vocês aqui falou, perdemos o jogador no primeiro tempo. É muito difícil, futebol hoje em dia é muito difícil 11 contra 11. Com um jogador a menos, então, infelizmente, o adversário cresceu, até pelos espaços que eles obtiveram. E ainda no final do jogo, infelizmente, nós cometemos, digamos assim, um pênalti infantil, que isso fez com que a gente perdesse a partida. Agora quem fala é o treinador para vocês. Vocês estão vendo que eu estou dando oportunidades para todo mundo. Então, ninguém pode se queixar daqui a pouco. Eu recebi poucas oportunidades. Talvez um jogador tenha tido menos oportunidade que o outro, mas todos eles têm tido oportunidades. Então, eu estou botando para jogar, porque daqui a pouco eu não ponho para jogar, o torcedor fala assim, por que não põe o fulano? Por que não põe o ciclano? Eu estou botando. O treinador conhece o jogador. O treinador, ele trabalha com ele no dia a dia. Então, ninguém conhece mais o jogador que o treinador. Então, quando o jogador escala, ele sabe o que ele está fazendo. Então, as oportunidades estão sendo dadas, tanto no Campeonato Brasileiro, como na Sul-Americana. A importância, a gente dá importância para a Sul-Americana também. A prioridade é o brasileiro, mas a gente dá importância para a Sul-Americana. Tanto é que, no time de hoje, por exemplo, se você pegar o time que eu coloquei em campo hoje, até um mês atrás, a maioria dos jogadores estavam jogando como titulares. Então, as pessoas falam, colocou um time em reserva. Não existe time em reserva. Eu tenho um grupo e as oportunidades estão sendo dadas. Para que daqui a pouco um de vocês, ou mesmo o torcedor, por que não põe o fulano? Por que não põe o ciclano? Estão vendo. Estão vendo as oportunidades que eu estou dando. Então, o jogador tem que se entregar. O jogador tem que mostrar porque está no grupo do Vasco. Volto a falar que a expulsão do JP, no meu ponto de vista, não era para ter acontecido, porque ele sofre uma falta antes. E a gente, dentro de campo, a gente vê o árbitro totalmente perdido nas ações. Quem foi prejudicado é o Vasco. Então, que ele possa... Eu queria que ele estivesse passando aqui para ele dar o depoimento dele, para ver o que ele ia falar. Mas é sempre... Eles apitam, é arrogante com os jogadores dentro de campo, a gente não pode falar. Eles falam que é só o capitão que pode falar, mas o capitão fala com ele, ele não deixa falar, eu não consigo entender. Mas é o futebol, então é colocar a cabeça travesseiro hoje, ver o que a gente poderia fazer de melhor para sair com os 3 pontos, mas agora é pensar no jogo de sábado, que é um jogo importante. Vocês acham que acabou aí? Olha só isso daqui. Cara, é inacreditável que aconteça uma coisa dessa no Vasco. Querem que o time esteja correndo 100 por hora, que o time esteja 100% taticamente, 100% tecnicamente, mentalmente 100%. Não é assim não, gente. Não é assim não. Não vai ser da noite para o dia, não. Eu não fiz a pré-temporada com esse grupo, não. Eu entrei aqui no meio do furacão. A cada 3 dias, a gente precisa dar uma resposta. Vocês também têm que pensar no lado bom. Como falei, eu sei que a gente precisa melhorar e precisamos. Isso aí eu não vou ficar enganando ninguém. A gente precisa melhorar. Mas quando eu cheguei aqui, o Vasco era o último colocado. Hoje o Vasco praticamente está no meio da tabela, sem ter tido tempo para treinar. Será que está tão ruim assim? Será? O torcedor quer ganhar.
E eu trabalho para fazer com que o time ganhe justamente para a gente dar alegria para o nosso torcedor. Agora, é sempre o treinador o culpado? Sempre o treinador é o culpado das coisas, quando as coisas não acontecem? Aqui, quando ganha, ganha todo mundo. Quando perde, perde todo mundo. Prejudicou porque nós ficamos com um jogador a menos. Quer dizer, a Conmebol, será que vai multar o árbitro? Porque aqui, a Conmebol, um erro é que você não sabe das regras da Conmebol que passa para o clube. O clube qualquer, mexer numa formiguinha errada é multa. Atrás de qualquer coisinha é multa. E hoje que nós somos prejudicados, será que a Conmebol vai multar o árbitro? Será que eles vão fazer esse estardalhaço sobre o árbitro da mesma maneira que fizeram comigo porque eu não fui para a Argentina? Então, 2 pesos, 2 medidas, né? Mas eu converso bastante com os jogadores, em termos até em termos de cartão amarelo, para eles tomarem bastante cuidado para não tomarem cartão amarelo. Imagino o vermelho. Só que hoje você está falando de uma expulsão que foi injusta. A do Cuesta, não sei por que ele foi expulso, porque eu não estava lá. Não sei se ele ofendeu o árbitro, ou se porque era o último homem. Eu não sei por que ele foi expulso, não posso falar agora. Desde o primeiro tempo nós somos prejudicados. Ninguém está dando desculpa. Ninguém está dando desculpa pela derrota, não. Porque muita gente imagina, ele está falando da expulsão porque o time perdeu. Não, ninguém está dando desculpa da derrota. Eu estou falando que 11 contra 11 já é difícil. Aí o árbitro teve aquele erro. Né? Teve o erro, expulsou meu jogador. Fomos prejudicados. Mas aí, se eu não viajo, a Conmebol, meu Deus do céu, né? Vamos ver o que a Conmebol vai fazer com o árbitro do jogo. E aí, nação, mano, o Vasco não pode perder pro Audax italiano, hein? Com todo respeito à equipe chilena, tudo bem, não é uma equipe qualquer lá do Chile, vem melhorando bastante, mas o Vasco tomar uma virada dessa, tá bom, jogador a menos e tal, mas assim, não pode, né? Resultado vergonhoso pro Vasco. O Vasco estava muito bem com o Renato Gaúcho, o Renato chegou, na minha visão arrumou a casa, melhorou essa equipe do Vasco, mas assim, tem coisa que não dá, né? Eu entendo que o elenco do Vasco não é dos melhores. O Vasco não é o melhor time do Brasil, tá longe disso, tem jogadores limitados. O Diniz era muito criticado porque é um treinador que perdia muito, beleza, tá tudo certo. Ele foi elogiado na Copa do Brasil porque assim, tirou leite de pedra do time, depois não tava conseguindo mais fazer o time render. O Renato vem nessa nova proposta, é um treinador mais raiz, mas assim, que é muito experiente. Agora, a gente tem que criticar quando merece crítica. O Vasco não jogou bem. Expulsão prejudica? Prejudica muito. Lógico, mas assim, você não pode perder pro Audax italiano, com todo o respeito, rapaziada. Essas equipes que estão na Sul-Americana, comparado o elenco, investimento com as equipes do futebol brasileiro, as equipes que estão lá, o Atlético Mineiro, o Santos, o São Paulo, o próprio Vasco, são muito, mas muito superiores às equipes da Sul-Americana, exceto algumas exceções aí, São Lourenço, o próprio Boca Juniors, ok, essas equipes a gente entende, tá tudo certo. Agora, você perder para uma equipe fraca como essa, num desempenho ruim do Vasco, isso aí é inaceitável, cara, na boa. Agora bota fogo na discussão, agora eu quero saber da tua visão aqui, ó, nos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher esse vídeo de like. Valeu, até a próxima!